aí, tudo bom contigo? Mais um sábado para a gente fazer a nossa leitura bíblica da IBNU pelo Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU. Nós estamos aí fazendo esse compromisso contigo de ler a Bíblia toda e eu espero que você esteja acompanhando com a gente. Afinal de contas, é muito importante, é muito gostoso e vai ser uma grande bênção para a sua vida. Então, se você ainda não está fazendo, olha lá no nosso site, que é o www.ibnu.com.br, e baixa o plano de leitura, é gratuito e vai ser muito legal. E olha só, hoje eu tô com a Carol aqui pra gente ler Cantares e quase 1 Crônicas inteiro. Carol, você tá preparada? Bora, Gil, nessa missão. Muito legal a gente fazer essa leitura anual junto, na verdade, porque tem coisas na Bíblia que a gente não lê. E justamente esse livro, Cântico dos Cânticos, é um dos livros que a gente lê muito pouco, né? A gente gosta de ler Mateus, a gente gosta de ler Efésios, a gente gosta de ler um monte de coisa. Mas fazer essa leitura anual é legal, acompanhar a gente, porque a gente passa por todos os livros da Bíblia. E aí agora vamos entrar nesse Cântico dos Cânticos. E será que romance é só coisa de menina, Gil? Eita, nós, hein? É bem legal isso aí, né? Porque o que a gente pensa, e isso que você falou é muito bacana, porque até mesmo nas literaturas não bíblicas, quando você tem uma literatura de história, de guerras, por exemplo, você tem ali um romance que acontece geralmente entre o herói, né, e alguma... Enfim, você vai ter essa questão. E é legal perceber que na Bíblia você tem tantas histórias de guerras, enfim, de coisas acontecendo, e de repente você tem um livro ali. Tem o príncipe e a princesa. Exatamente. Tem essa história de amor, de romance, de paixão de fato, e que é muito legal, pessoal. Por quê? Porque, primeiro, isso mostra que Deus está preocupado, se a gente pode usar essa palavra, não sei, mas Deus está interessado na vida completa da gente, e a gente tem várias coisas. A gente tem a nossa luta diária do dia a dia, do trabalho, enfim, de pagar os boletos, de fazer a faculdade, de um monte de coisa, mas a gente também tem essa realidade do nosso desejo de companheirismo, né, de dividir a vida, de tudo, e em tudo isso está relacionado com o livro de Cantares, que sim, o livro de Cantares fala do amor de um homem e de uma mulher e um homem, e é muito bonita a história da forma como ela desenvolve, até mesmo porque, lembrar, né, Carol, quem criou o relacionamento de homem e mulher foi o próprio Deus, então é claro que ele tem interesse nisso tudo. Gil, você tocou no ponto que eu fiquei refletindo durante essa semana. Aí eu vou pedir licença para voltar lá no começo, no Gênesis. Porque foi como Deus criou. E aí Deus criou homem e mulher. Ele não criou só um ou só outro, ele não criou longe um do outro, ele criou um para o outro. E é muito bonito de ver isso. E aí, o que aconteceu? Quando a gente se afastou de Deus, quando a gente rompe com Deus, a gente perde essa perspectiva. A gente não sabe mais lidar com a gente mesmo e a gente não sabe lidar com o outro. E aí, da mesma maneira como a gente é afastado de Deus, a gente perverte a maneira com que a gente come, a maneira com que a gente faz as coisas do dia a dia, a gente também perverte o relacionamento. E talvez por isso seja difícil a gente entender por que um livro desse está na Bíblia. Mas é perfeito, porque Deus criou todas as coisas perfeitas. Então a gente precisa desse referencial de como um relacionamento entre homem e mulher tem que funcionar dentro da proteção do casamento. E é belíssimo. Eu peguei uns trechos aqui, eu acho tão fofo. Tem na Bíblia a mensagem, ela começa a falar assim, né? Diga-me, amor da minha vida, onde você trabalha? Como posso ficar longe de você com seu afável cuidado? Então é tão bonito de ver. E aí o amado responde: minha amada, como você é linda, como brilham seus olhos. Como é bonito de ver um relacionamento equilibrado, saudável entre um homem e uma mulher. E como ele só tem olhos para ela só tem olhos para ele. É uma coisa muito bonita. E olha, o que você está falando era um tópico que eu queria abordar, porque assim, se você é alguém que de repente começou a fazer a leitura bíblica, começou até mesmo a frequentar uma igreja já mais adulto, talvez você não tenha tido essas experiências que eu tive. Eu, de certa forma, meu pai é pastor, então assim, eu cresci dentro de um ambiente de igreja. E uma das coisas que depois eu percebi o quanto era mal
entendido o livro de Cantares, e até mesmo era mal usado, por quê? Porque ele é inteiro uma poesia, e uma poesia extremamente bonita, mas com as suas figuras de linguagem da realidade daquela época, daquilo que envolve aquela percepção. E aí o pessoal usa o livro de Cantares, muitas vezes, de uma forma, sabe, criando... alegórica. O pessoal cria alegorias para tentar entender. Mas criando piada, sabe? Porque ele vai falar sobre uma coisa assim, tipo, porque usa aquelas figuras de linguagem, geralmente traduzidas, então traduzidas corretas, não estou mencionando nisso, em bíblias mais tradicionais, e aí parece aquelas coisas como uma corça, e não sei o que, e o cara fala assim, mas eu nem sei o que é uma corça, o que é uma corça pulando, o que é não sei o que. Ele fala pra ela, esse príncipe elogiando a sua princesa, ele fala pra ela que ela é como uma égua. Eu não ia gostar de um elogio desse, mas dá para compreender, isso é muito legal. Quando eu estava ouvindo o Rota 66 esclarecendo essas questões, porque, por exemplo, hoje a gente usa outros bichos. Agora, se alguém me chamar de gata, por exemplo, eu vou achar legal, mas naquela época eu não sei se eles iam achar bom isso ou não. Então, cada época, cada povo, cada momento da história tem as suas comparações, né? Então, naquela época, você comparar a mulher a uma égua é uma coisa belíssima, lindíssima, né? É um animal imponente. Então, exatamente. Tem que entender isso também, né? E pessoal, aí o que eu vou recomendar, né? Terminando aqui o pensamento. De repente, observem a leitura numa Bíblia como a Bíblia a Mensagem. Porque mantém as figuras de linguagem, mas, de certa forma, traduz essas figuras para algo mais... vamos assim, mais do nosso dia a dia, porque daí você vai talvez entender o sentido que aquela figura de linguagem tinha para daquele príncipe, como a Carol estava falando aqui, para sua princesa, né? Ou da sua princesa para com o seu príncipe. E aí ela preserva a figura de linguagem, mas ao mesmo tempo ela faz essa comparação com a nossa realidade, nossa cultura, e isso vai ajudar bastante a tirar primeiro essa piadinha, porque daí como a Carol falou, se eu vejo lá alguém falando assim, olha só, minha esposa é linda como uma égua, vai lá, e vai rir, vai achar um livro jocoso, brincalhão no sentido errado. Mas se eu falar assim, o marido falou, nossa, como minha esposa é uma gata, como ela é linda, aí a gente já não acha automaticamente brincadeira, a gente não cai pro sentido irônico da coisa, a gente entende porque aquela figura de linguagem se encaixa com o meu linguajar também. Então faça isso, faça a leitura pela Bíblia a Mensagem para você encaixar um pouquinho esses padrões. E é muito bonito, como a Carol colocou, a forma como você percebe até mesmo nuances assim do tempo de namoro do texto, né? Em certo momento ali no capítulo 1, a princesa ainda, ela tá falando, olha, o meu amado chegando e eu tô trabalhando no campo, então eu tô suja e tal, então assim, não é bom que ele me veja agora, porque eu quero me apresentar sempre bela para ele. Então, é interessante que o livro de Cantares parece que ele caminha num desenvolvimento de namoro, casamento, uma maturação do casamento, do relacionamento, que enfrenta dificuldades e se solidifica em algo extremamente forte. Gente, que mensagem importante e imponente pro dia de hoje. Lógico. Porque a construção é a base da sociedade, né, a gente conseguir se relacionar bem um com o outro e construir uma família sólida. E muitas vezes é por isso que algumas sociedades a gente acaba despencando, porque a gente perdeu a beleza do relacionamento. E esse livro ensina pra gente como fazer do jeito certo, como a sequência desse romance funciona, até que chegue na proteção do casamento mesmo. Muitas vezes a gente coloca o carro na frente dos bois, né? A gente já quer se relacionar de maneira achando que está maduro, se relacionar de maneira mais intensa com alguém que a gente nem conhece, muitas vezes. E a gente já viu que isso dá errado. E é muito legal quando a gente vê no livro de Provérbios exatamente o que você falou, o interesse de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, se a gente tem
esse ferver de emoções dentro da gente, Deus constituiu a gente assim. Então, é bom que a gente tenha um sentimento forte, né, um pelo outro no relacionamento, porque isso faz justamente com que essa princesa queira estar com o príncipe dela, ela se arruma, ela se prepara, e esse amado, né, como a Bíblia fala, da mesma maneira, ele olha para essa mulher e ele só tem olhos para ela, e ela é linda, ela é a única na frente dele. Isso é muito precioso. E que bom que a gente tem esse referencial para saber lidar com isso. E isso é interessante, Carol, até numa situação, porque o livro apresenta, em alguns momentos, parece que pessoas externas tentando dar palpite no relacionamento, as amigas, os amigos ali, não, mas ele é como um outro qualquer, não pode inclusive largar dele, não tem problema, tal. Mas uma das coisas que é interessante é a gente perceber que é lá para mais ou menos capítulo 4, capítulo 5, de fato, que parece que há um casamento. Capítulo 4 parece que vai ter um cortejo do noivo, que vai chegar até a sua noiva, e no capítulo final do capítulo 4 para o capítulo 5 vai ter esse casamento consolidado, né? Afinal, entre no seu jardim, tal, você tem toda aquela linguagem bastante figurada, inclusive da cisterna, né? Aproveite da sua cisterna, que dá essa ideia de que houve a consumação do casamento, que eles realmente casaram. E aí, no capítulo 3, tem um momento muito especial, que é ali no versículo 5 do capítulo 3, onde ela está procurando o seu amado, está acontecendo algumas coisas, e aí no versículo 5 ela diz assim, a amada, né, a princesa, ela diz assim: mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Depois, Carol, lê para mim aí na sua versão da mensagem. Ele diz assim, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Eu acho muito interessante esse texto. Por quê? Porque parece para muitos estudiosos que, como você tem um progresso do relacionamento desse casal até o casamento, a maturação do amor e o amor firme e consolidado, que em certo momento a expressão é o seguinte: olha, eu ainda não casei, vocês não despertem para que eu faça aquilo que ainda não está na hora. E há nesse sentido muito interessante que num livro que está proporcionando a gente conversar sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher, no relacionamento íntimo e muito profundo entre um homem e uma mulher, que envolve inclusive toda a sexualidade, há essa preservação da santidade, há essa preservação de ainda não é o momento de a coisa acontecer, então não despertem essa realidade até que seja um momento propício, até que seja tudo consumado. E isso é muito forte dentro do livro, porque parece, não, o amor é livre, o amor pode falar, não, o amor estabelece limites dados por Deus em relação a tudo isso. É muito forte isso, é muito bacana a gente perceber. É forte, é profundo. Aqui na mensagem está assim: amigas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas corças, prometam, só despertem o amor quando chegar o seu momento. É muito legal porque a gente acabou de ler Eclesiastes, que fala que há tempo para todas as coisas, né? Então, esse Cânticos é um fechamento desses livros de sabedoria, né? Que é exatamente isso. Existe, ainda que a gente tenha esse fervilhar de sentimentos de coisas, existe uma maneira certa e um tempo certo da gente despejar tudo isso, da gente celebrar, né? Porque se isso acontece antes da hora, ou antes da gente estar maduro, ou antes da gente ter se encontrado com alguém que foi Deus que colocou na nossa vida, antes do momento certo, isso é como um bolo de casamento que foi feito sem recheio e está desmanchando. Então a gente estraga. Isso estraga. Bolo sem recheio não dá, né, pessoal? Não tem. Não tem como. Só aquele chantilly não serve pra nada. Não adianta só colocar como antigamente, né? Eu lembro das minhas festas de aniversário, aquele campinho de futebol que tinha em cima. Era só a casca. Não, esse recheio externo, ele não, ou essa beleza externa, ela não tem, ela precisa ter esse recheio interno de beleza. Isso que você falou, Gil, de a gente atualmente, né, falando muito sobre o amor livre, você pode ser o que você quiser e amar do jeito que você quiser, isso é um pouco até desrespeitoso.
Porque a gente tem os nossos próprios limites e a gente tem uma maneira de funcionar, que é esse referencial que o Cântico dos Cânticos está dando pra gente. A gente tem um jeito certo, né, de funcionar esse romance, e o outro também tem. Porque quando eu acho que eu sou livre para fazer o que quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, eu não estou respeitando o outro, os limites do outro e aquilo que Deus tem para a vida do outro também, junto com a mim. Então essa questão de limites e do momento certo, da coisa acontecer do jeito certo, na hora certa, é importantíssimo, é divino. É sim. E olha, é interessante a gente dar continuidade nisso tudo, por quê? Porque o texto parece que ele demonstra pra gente que mesmo depois do casamento, da consumação, de vocês caminhar junto, a maturidade precisa continuar acontecendo. Você precisa então de uma maturidade, você precisa de um desenvolvimento para chegar à decisão de sim, é com tal pessoa que eu vou viver, é essa pessoa que eu amo, que eu quero compartilhar a vida. Não pode ser uma coisa aleatória, nem porque viu esses lindos olhos pretos que cantou a vida da Vânia, não. Teve que ter alguma maturidade, né? Teve que alguma coisa acontecer para que isso pudesse tomar uma decisão. Mas depois dessa decisão, várias decisões precisam continuar acontecendo. O texto lá no capítulo 5, desculpa até, Carol, se eu estou dando um pulo. Vamos lá. O capítulo 5, ele parece que ele apresenta um fato interessante, que é a realidade dos casamentos, a realidade da minha vida. Tem dificuldade, tem problema. Lá no versículo 3, o 2 ainda, o amado, né, o príncipe agora, o rei, porque casou, sei lá, vamos dizer assim, para a gente fazer que teve uma mudança subiu na vida. Né? Deixou de ser príncipe e virou rei. Ele vai buscar a amada, onde é que tá? Vou lá no quarto dela, e ela chega e dá uma resposta, parece que uma resposta meio atravessada, né? Tipo assim, eu já tirei a minha túnica, vou ter que me vestir de novo, eu já lavei meus pés, eu vou ter que sujar de novo para ir abrir a porta para você estar comigo. Parece que houve um certo distanciamento e um certo desinteresse dentro desse relacionamento deles, e que agora precisa ser novamente restaurado, precisa ser novamente reestruturado. E as coisas que vão acontecendo aqui no desenvolvimento são bem interessantes. Uma delas, ou uma das primeiras delas, é a reafirmação do amor e do sentimento, reafirmação da importância de um para o outro. Você vai ver que no desenvolvimento do texto, até mesmo algumas amigas ou algumas pessoas começam a falar: ele não é tão importante assim. Olha lá no capítulo 5, a partir do versículo 9, né? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Migas muito boas. As amigas, né? As amigas de Jó. E é muito interessante porque a continuação desse texto lá no 10, né? Ele fala assim: meu amado é cheio de vida e vigor, ele é único, incomparável, não há ninguém como ele. Então, nesse momento em que a gente já enfrentou algumas coisas, já caminhou junto, né, com a outra pessoa, já conheceu mais profundamente, aí tem algumas coisas que a gente começa a enxergar e fala: poxa, será que é assim? Existe a possibilidade e a intencionalidade de resgatar aquilo pelo qual, por que eu estou junto com essa pessoa? Por que eu escolhi essa pessoa? Por que Deus me deu, né, esse relacionamento? Então é muito legal que a gente faça esse resgate. O que eu enxergo nessa pessoa que é única? Porque todo ser humano é único. Então, e sempre tem, eu costumo dizer que sempre tem um chinelo velho para um pé descalço. Sempre tem. Então, você enxergar na outra pessoa aquilo pelo qual você admira ela. Isso é muito legal, né? A admiração no relacionamento é muito importante. E é isso que a gente vê aqui. Aí, mais pra frente, ela fala assim: tudo nele me encanta. É resgatar a qualidade da pessoa, aquilo que você vê de caráter nela, o que te encantou realmente no começo. Carol, mas isso se aplica a várias coisas da vida, sabe? Eu lembro, por exemplo, quando eu fui assumir um ministério em um certo lugar, há alguns anos atrás, isso aí, acho que foi o quê? 2006, por aí, 2005. Faz um tempinho. Agora eu tô fazendo uns 22 anos, né, então... Então, assim, foi interessante que a pessoa que estava conversando comigo sobre essa ideia de
me fez o convite para eu começar a trabalhar naquele ministério, né, naquela, enfim, organização. Ela pegou e falou assim, olha, eu estou te fazendo esse convite, eu quero que você pare e pense, e eu quero que você anote, ao longo dessa semana que você vai pensar, o tempo que você vai pensar, 10 questões, 10 motivos do porquê você aceitaria trabalhar aqui nessa organização. Eu achei bem estranho naquele momento, mas depois, na volta... Por que fazer isso, né? Por que fazer isso? Quando, na volta, no segundo bate-papo com a pessoa, ele falou, cadê os seus 10 motivos aí? Eu levei, né? Ele tinha pedido, eu fiz o trabalho. Ele falou assim, então, ao longo do seu tempo aqui, você vai ter momentos que você vai falar, eu não quero mais trabalhar aqui. Tipo, a coisa não, sabe, tá ruim, vai ter problemas às vezes, de diferença de relacionamentos, vai ter um monte de questões. E quando você tiver esse momento, e até de repente no seu coração falar assim, eu vou embora, lembre-se do porquê que você veio. E é isso que ela faz. Por que eu casei com esse cara? Por que eu casei com essa moça? Né? O que me chamou a atenção ali? Relembra os votos, relembra os votos. Exatamente. Ele começa a trabalhar essa realidade dentro dele para que aquilo volte. E uma das coisas que eu acho interessante é que lá no capítulo 7, dou mais um pulinho agora, mas ainda que parece que esse relacionamento está meio conturbado, ainda não está muito certo, você tem a amada dizendo assim, lá no capítulo 7, a partir do versículo 10. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Olha só, tanto o sentido de percepção que ela tinha, como o sentido de percepção dela e dele. Essa realidade que é bem interessante. Aí ele diz assim, ela diz, venha meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados, vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e as suas romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Eu acho interessante isso, porque no capítulo 1, quando inclusive fala que o amado está chegando e ela está meio assim insegura, ela está na vinha trabalhando. Ela retorna, é meio que como se ela estivesse retornando para aquele primeiro encontro. Para onde tudo começou. Para onde tudo começou. Vamos retornar para isso. Então, olha, eu acho muito bonito o livro de Cântico, porque são lições tão valiosas para os nossos relacionamentos. E olha, eu acho que todo casado tinha sim que ler o livro de Cantares, mas todo solteiro também tinha que ler. Porque ele fala sobre esse processo de maturidade para eu poder me envolver com uma pessoa, fala sobre as dificuldades que eu vou ter e fala sobre, inclusive, já como me preparar para lidar com todas essas coisas. Gente, é um livro impressionante, Cantares. Impressionante. É muito legal. E é muito mais do que as figuras de linguagem. Muito mais do que elas. Nossa, é profundo, né? É muito interessante. E ver como Deus dá essa base pra gente, né? É uma plataforma segura onde a gente pode se firmar. E você me fez pensar numa coisa agora. A gente está na semana do Dia dos Namorados, né? A gente vai... Hoje? Na semaninha aqui, gravando, bem na semaninha. E aí, sábado, enfim. E aí eu fico pensando por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, é uma data puramente comercial. Pode até ser uma data puramente comercial e tal. Mas é muito significativo que a gente tenha datas para relembrar. Exatamente como Deus faz com o povo, com as festas, que a gente precisa se reunir para relembrar, né, o que foi que Deus fez com a gente e tal. É muito significativo que a gente tenha datas para relembrar onde foi que a gente começou, por que a gente começou isso, qual foi o propósito, por que a gente está junto. Então lá na frente, às vezes, sei lá, 10, 20 anos depois, quando a gente comemora determinadas datas, a gente fala, olha, vamos relembrar como foi que aconteceu e por que a gente está junto até agora e conseguir celebrar esses tantos anos de vida juntos e de história juntos e o quanto a gente já caminhou e o quanto Deus já trabalhou na gente. Porque uma coisa é Deus trabalhar na nossa vida sozinho. Outra coisa é quando você está testemunhando a vida de alguém. Isso é muito precioso. Quando você caminha uma vida inteira junto com uma pessoa, você testemunha o trabalho de Deus na vida dela e o trabalho de Deus na vida de vocês juntos. Isso é valiosíssimo. E isso, Carol, é o que vai dar o desfecho do livro, porque tudo isso traz essa maturidade. Depois deles enfrentarem uma grande dificuldade e até mesmo proposta de pessoas para que eles se separassem, né? Propostas de, não, ele é mais um como os outros, larga dele, larga dela, para com isso, tem tanta gente na fila, né? Não, manda ver.
Olha que interessante, o capítulo 8, depois que então tem esse encontro, que eles voltam lá para o primeiro lugar, que tem toda essa coisa tão bonita, né? Vai ter então aqueles versículos que geralmente estão, inclusive, em muitos, assim, convite de casamento, né? E aquela coisa toda, que vai dizer assim lá no versículo 6 do capítulo 8, né? Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Ou seja, o amor é forte, o amor ele prevalece sobre todas as coisas. É muito bonito isso, né? E até mesmo esse zelo, tanto com ciúme aqui, essa ideia de querer, inclusive, o bem, ela é inflexível, ela mantém forte a nossa vida, né? Então foi um amor que amadureceu, inclusive quando lidou com os problemas e as dificuldades da vida. É verdade. Então, assim, é muito bacana você ver toda a dimensão. Existe uma maturidade que você precisa para iniciar o relacionamento, existe uma maturidade que você precisa para lidar com as dificuldades, e isso vai caminhando para que você cada vez vá subindo no nível de maturidade, e essa maturidade vai fortalecendo os laços, vai fazendo com que eles sejam cada vez mais firmes e fortes. Maravilhoso, maravilhoso. Bonito livro de Cantares, né? Bom, né? Você nunca tinha lido o livro de Cantares, aí a gente convida, lê o livro, cara, olha quanta coisa legal que tem, meu. E você ficar aí preocupado com a corça, com a gazela. Tem muita lição especial que você pode tirar para sua vida. Lê saboreando, né? Essa poesia. Exatamente. E aí a gente sai do romance e vai para as histórias, casos de família. Mas olha, antes da gente começar os casos de família, é importante a gente pensar algumas coisas. A gente vai lidar um pouco aqui, a gente não vai lidar com o capítulo 1 até o capítulo 22 agora, tá? Até mesmo porque a gente tem poucos minutos. Mas no sábado que vem, a gente vai lançar um vídeo daí falando mais sobre 1ª Crônicas e também sobre 2ª Crônicas. A gente vai colocar no mesmo livro. Mas o que é interessante? É interessante você pensar que, poxa vida, tá contando de novo a história. Tem história de Saul, tem história de Davi, tem história de Salomão. Poxa vida, eu já li isso aí lá em Reis. O cara acha que eu li e não entendi? Não é isso aí, calma lá, segura, pequeno gafanhoto, né? Que a coisa aqui é diferente, né? O que está acontecendo aqui agora no livro de Crônicas? O livro de Crônicas enfatiza demais a graça de Deus. O livro de Reis não é que não tem graça, ele é um livro que vai apresentar o quê? É um povo que está indo para o exílio, explicando, olha, esses aqui foram os motivos do porquê vocês foram para o exílio. Porque vocês pecaram, porque vocês foram idólatras, porque vocês não tinham justiça social, porque vocês se afastaram da adoração a Deus, porque vocês se afastaram. Os líderes políticos, os reis, os líderes, vamos dizer assim, sacerdotais, os líderes religiosos e o povo, todo mundo caiu num monte de coisa, então precisou ir para o exílio. Agora, o livro de Crônicas é do povo que está voltando do exílio. Não é para o povo que está indo, explicando por que está indo. É para o povo que agora está voltando para lá. 70 anos depois, as pessoas precisam saber, né, o que está acontecendo. O que está acontecendo? Tanto que muitas pessoas acreditam que talvez tenha sido Esdras que escreveu o livro, é uma possibilidade, né? Porque ele tem uma conexão muito forte entre Crônicas e o começo de Esdras. Parece que Esdras é exatamente a continuação do livro de Crônicas. E o que você tem ali? Para esse povo que está retornando, eles precisavam ter uma segurança. Qual é essa segurança? Deus não abandonou a sua aliança, nem o seu amor por nós. A graça dele continua acessível e continua presente nas nossas vidas. Por isso, inclusive, a gente está voltando para a nossa terra. Por isso que a gente tem a possibilidade de reconstruir o templo. E é isso que vai dar foco. Você vai perceber que o livro de Crônicas dá foco em duas grandes propostas. Primeiro, a aliança davídica. E segundo, a questão sacerdotal. E tanto que é interessante no livro de Crônicas você perceber que é o rei que estabelece algumas questões daquilo que envolve a parte cultica. É ele que não é o sacerdote que fala assim, poxa vida, a gente chega de fazer o serviço sacerdotal no tabernáculo, vamos ter um templo. Não, é o rei que faz. É o rei que decide. É o rei preocupado com as questões daquilo que envolve a espiritualidade do povo.
Porque o rei está conectado com Deus, né? Exatamente. Então é esse retorno, eu acho que Crônicas é isso, é esse retorno da conexão com Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante, você me contando aí a história do começo de Crônicas e o porquê do livro, me fez lembrar o quanto eu deveria ter prestado atenção nas histórias que minha avó contava. E minha avó repetia as histórias. E como eu deveria ter prestado mais atenção, porque tem muito a ver com a nossa identidade, né? O que Crônicas está fazendo também um pouco é resgatar esse saiba quem você é, de onde você veio, olha como foi a nossa história, quem são os personagens dessa história. Então, por isso essa lista de nomes imensa de crônicas, né, que a gente fala assim, ai gente, que preguiça de ler esse negócio, será que precisa mesmo ler tudo isso? E que começa em Adão, né? No começo, vai começar lá de longe. Ele foi buscar o antepassado lá, nas origens. E é muito interessante, porque aí você começa a perceber que Deus traça a história dele na humanidade com nomes, com pessoas. Deus interfere na vida de pessoas. Deus traz, né, o antepassado lá, o tio-avô, e isso faz com que a gente pense na nossa própria história, de onde eu vou, o que foi que já aconteceu, e às vezes muitas coisas ruins aconteceram na nossa história, como aconteceu na história do mundo. Mas isso tudo Deus usa para construir a história de redenção na humanidade. Então a sua história, a minha história, não é perdida. Então é muito legal que a gente olhe para a nossa história, olhe para o nosso passado, busque quem a gente é, firme essa nossa identidade, porque Deus está construindo uma história belíssima através da nossa história, através de vários nomes de pessoas que passaram na nossa história, e aí a gente vai ver o desenrolar do livro de Crônicas nisso, esse resgate. É por isso que sábado que vem você tem que estar conectado com a gente aqui. Às 9 horas da manhã sai vídeo novo. E aí a gente vai ter esse desenvolvimento do livro de Crônicas. Né, Carol? É isso aí, acabou. Parei de falar. Faz um convite incisivo agora. É isso aí, gente. Porque sábado que vem tem muito mais. A gente acabou de começar. Não perca. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Você tem aqui os comentários para você também colocar o que você percebeu do livro de Cantares e também do livro de Crônicas. Compartilha com a gente, vem bater esse papo. E se você está aqui por São Paulo, vem fazer parte com a gente. Vem conhecer a IBNU. Na rua Tianguá, número 25, nós temos o nosso culto às 9h30 da manhã no domingo e depois a nossa celebração às 11h15 da manhã, tá bom? Você é nosso convidado e também, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, cara, foi mó legal, mó bate-papo gostoso, põe aí o seu like e já segue a gente aqui no YouTube, porque praticamente todo dia, ou se não é todo dia mesmo, tem vídeo novo aqui no canal da IBNU, tá bom? Tem muito. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Até.